A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos permanecer conectados no propósito pela busca do entendimento desta ferramenta natural, a mediunidade, que permite o intercâmbio entre os dois planos do mundo, colocando-nos em prática ao exercício do bem perante o propósito do Evangelho de Jesus, para estabelecermos recursos pedagógicos de horizontes e entendimentos cada vez mais amplos em favor das nossas possibilidades de amadurecimento, evolução e renovação espiritual. Você que acompanha conosco também sabe que estudamos a obsessão, que é essa enfermidade grave de conexão que se estabelece por interesses em comum. E dando continuidade aos nossos estudos da apostila Mediunidade, Estudo e Prática, Programa 2, ainda estamos no módulo 1 e hoje vamos estudar o tema número 7, que trata do animismo na prática mediúnica. Segundo a doutrina espírita, há dois tipos fundamentais de fenômenos psíquicos: os anímicos, que Allan Kardec denomina de fenômenos de emancipação da alma, e os mediúnicos, que trata também da mesma condição da alma, porém como intercâmbio entre os dois mundos. Mas, meu caro ouvinte, o que vem a ser o animismo? O que André Luiz nos esclarece acerca disso? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Alinhando apontamentos sobre a mediunidade, não será lícito esquecer algumas considerações acerca do animismo, o conjunto de fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Temos aqui muitas ocorrências que podem repontar nos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais, com a própria inteligência encarnada, comandando manifestações, ou delas participando com diligência, numa demonstração que o corpo espiritual, ou seja, o perispírito, pode efetivamente desdobrar-se e atuar com os seus recursos e implementos característicos, como consciência pensante e organizadora, fora do carro físico. Esse trecho, meu caro ouvinte, foi retirado da obra Mecanismos da Mediunidade. O autor é o espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lembrando que o autor André Luiz apresenta a perspectiva mediúnica da ideia de emancipação da alma trazida por Kardec como sendo desdobramento fora do carro físico. Trata-se da mesma condição. Com essas explicações preliminares, fica clara esta outra orientação do Livro dos Médiuns, pois é certo que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Isso, porém, não é razão para que outros não atuem igualmente por seu intermédio. Então vamos estabelecer aqui, desde já, meu caro ouvinte, que essa condição do animismo não é uma situação negativa. Não é algo que se deva estabelecer como descartado ou prejudicial ao trabalho. Há muitas potencialidades anímicas que são utilizadas como recursos para o trabalho das reuniões mediúnicas.
Para que ocorram fenômenos anímicos, faz-se necessário que o encarnado desprenda-se momentaneamente do seu corpo físico e, por si mesmo, tome conhecimento da realidade extrafísica, percebendo-a de acordo com o seu entendimento. Nessas circunstâncias, pode perfeitamente comunicar-se com outros espíritos, desencarnados ou encarnados, durante esse desprendimento ou emancipação, que pode ser mais ou menos duradouro. Diz-se que o encarnado encontra-se desdobrado, em estado semelhante ao do transe. Assim, há situações em que não há uma comunicação mediúnica propriamente dita. É o encarnado que transmite o próprio pensamento como produto de interpretações pessoais retiradas dos arquivos de sua memória integral, oriundas da reencarnação atual ou de reencarnações pretéritas. É por essa razão que nem sempre é possível afirmar se uma mensagem é efetivamente de um espírito comunicante ou se procede da alma do médium. Para distinguir o que é de origem mediúnica ou anímica, Allan Kardec recomenda: pela natureza das comunicações, estudai as circunstâncias e a linguagem, e distinguireis. É principalmente no estado de sonambulismo ou de êxtase que o espírito do médium se manifesta, porque então se encontra mais livre. No estado normal é mais difícil. Aliás, há respostas que não se podem atribuir a eles de modo algum. É por isso que vos digo: estudai e observai. Então, assim é a doutrina espírita, meu caro ouvinte, uma ciência que precisa ser observada, estudada. Na manifestação anímica, o médium entra numa espécie de transe por ter a sua emancipação da alma ou estado de êxtase, e pode recobrar, então, dentro dessa condição, condições que viveu em vidas anteriores. E pode até ser que traga algo mal resolvido dentro de si, que precisa ser exteriorizado e, certamente, atendido, dialogado a situação para que ele se restabeleça e encontre acolhimento, encontre solução, possa falar sobre o problema. Então, não é um espírito, encarnado, apesar de não ser uma comunicação mediúnica. E isso é necessário muitas das vezes. Dentre os fenômenos de emancipação da alma, Allan Kardec põe em evidência o sonambulismo e o êxtase, que podem ser observados na prática mediúnica. Sabemos que o sonambulismo pode ser provocado por ação magnética, mas o que se manifesta na reunião mediúnica é o natural, considerando as explicações do Livro dos Espíritos. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Mas em certas pessoas dotadas de organização especial, podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. O estado designado pelo nome de sonambulismo magnético só difere do sonambulismo natural pelo fato de ser provocado, enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural é um fato notório, que ninguém pensa em pôr em dúvida, a despeito dos admiráveis fenômenos que apresenta. Kardec lembra também que o sonambulismo é um estado de independência da alma, mais completo que no sonho, estado em que as suas faculdades ficam mais desenvolvidas. A alma tem percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então o sonho é assim, meu caro ouvinte, um estado de sonambulismo imperfeito. E o sonambulismo é um fenômeno anímico, muito mais completo, onde as faculdades da alma estão mais desenvolvidas e também as percepções e oportunidade de estabelecer convivência e
reconhecer recursos que no sonho não teria. Na verdade, o sonambulismo pode ser classificado como de natureza mista, isto é, anímico-mediúnico, segundo o seguinte esclarecimento deu o Livro dos Médiuns. O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob influência do seu próprio espírito. É sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos. Ele tira de si mesmo o que expressa. Em geral, suas ideias são mais justas do que no estado normal, e mais amplos os seus conhecimentos, porque sua alma está livre. Então veja, meu caro ouvinte, como que o corpo físico estabelece limitações para as expressões das potencialidades do espírito. Uma vez a alma emancipada, fora do carro físico, livre, expandida, recobra recursos que não possui no seu estado normal. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. É passivo e o que diz não vem dele, mas o espírito que se comunica. Com um médium comum, também pode fazê-lo com um sonâmbulo. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão quanto os médiuns videntes. Podem conversar com eles e transmitir-nos no seu pensamento o que dizem fora do âmbito dos seus conhecimentos pessoais, quase sempre lhes é sugerido por outros espíritos. Então é conhecido que Allan Kardec tinha preferência pelos médiuns sonambúlicos, ou seja, os médiuns que tinham esse potencial anímico-mediúnico de emancipação da alma e possibilidade de expansão, passando a ver, ouvir e conviver com circunstâncias do mundo espiritual, capaz de trazer com muito mais fidelidade uma transmissão, porque os espíritos podem usar do sonambulismo também um recurso mediúnico. E assim, com mais precisão, Allan Kardec tinha as respostas que precisava para a elaboração da codificação que ele estabeleceu, fazendo perguntas e respostas a inúmeros médiuns de diversos pontos do planeta, através de diversos médiuns diferentes, os espíritos se comunicavam por carta, e Allan Kardec nos trouxe a obra O Livro dos Espíritos, e assim nasceu a doutrina espírita. Vamos continuar estudando o animismo na prática mediúnica já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos estudos da apostila Mediunidade, Estudo e Prática, programa 2. Hoje estamos no módulo 1, tema 7, o animismo na prática mediúnica. O espírito André Luiz transmite exemplos de sonambulismo ocorridos nas reuniões mediúnicas, apresentando-nos esclarecedoras informações. Em especial destacamos o assunto que se encontra nas seguintes obras de sua autoria, recomendando a sua leitura atenta. Então, meu caro ouvinte, você que deseja se aprofundar no entendimento dos recursos anímicos e mediúnicos
que André Luiz traz em suas obras, as recomendações são o livro Nos Domínios da Mediunidade, o capítulo 3, Equipagem Mediúnica, o capítulo 8, Psicofonia Sonambúlica, e 11, Desdobramento em Serviço. São muito importantes as informações relacionadas aos médiuns, Antônio Castro e Celina. A outra obra, também do autor, é Missionário da Luz, onde o capítulo 16, sobre a incorporação, destaca-se a médium Otávia. E o Mecanismos da Mediunidade, o capítulo 21, Desdobramento, e o 23, Animismo, as esclarecedoras informações relacionadas à mediunidade e ao animismo. Bom estudo, meu caro ouvinte! E vamos continuando. Todas as manifestações mediúnicas, psicofonia, psicografia, vidência, audiência, etc., trazem o teor anímico do médium, uma vez que este não age como uma máquina na recepção e transmissão da mensagem do espírito, que vai se comunicar. Funciona como um intérprete do pensamento do espírito. Então, o médium, meu caro ouvinte, é um intérprete do espírito que se comunica, sempre utilizando recursos que ele possa oferecer, imprimindo naturalmente às comunicações intermedia características peculiares à sua própria personalidade. É por isso que, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com o médium, os ditados que estes obtêm, ainda que procedendo de espíritos diferentes, trazem quanto à forma e ao colorido o cunho que lhe é pessoal. Pondera Allan Kardec, que também explica: o espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar, e por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para transmitir uma notícia a grande distância, desde que haja na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a receba e transmita. Então, essa conexão de particularidade da personalidade vai ser utilizada inclusive no mecanismo da comunicação. Ao ser indagado se o médium poderia exercer influência sobre as comunicações dos espíritos recebidas por seu intermédio, Allan Kardec apresenta a seguinte resposta: sim, se não houver afinidade entre eles, o espírito do médium pode alterar as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e inclinações. Porém, não exerce influência sobre os espíritos comunicantes, autores das respostas. É apenas um mau intérprete. Então, se o médium não for fiel à comunicação, ele deixa de transmitir o pensamento do espírito para trazer a sua ideia. Então, ele se torna dessa forma um mau intérprete. Aliás, a interferência do médium nas comunicações dos espíritos pode ser considerada benéfica e até necessária. Em determinadas circunstâncias, como nas manifestações de espíritos muito perturbados e de perseguidores espirituais, é importante que o médium interfira, firme e fraternalmente, a fim de que a reunião não seja desestruturada e que a ordem e a harmonia sejam mantidas. Então, no atendimento das reuniões mediúnicas de desobsessão, o espírito não vai dizer palavrões, não vai bater na mesa, não vai chutar a cadeira, não vai se erguer e esbravejar. Tudo isso o médium vai escolher controlar-se. Nesse sentido, ao comentar em O Livro dos Médiuns que não há a priori médium totalmente passivo, ou seja, aquele que não interfere na transmissão da mensagem, o codificador assim se pronuncia: é passivo o médium quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito que se comunica, mas nunca é inteiramente nulo. Seu concurso é sempre necessário, como o de um intermediário, mesmo quando se trata dos chamados médiuns mecânicos. Há casos de manifestações anímicas que podem estar associadas à obsessão. Contudo, existem igualmente situações específicas caracterizadas por significativa desarmonia mental, nas quais não há, na verdade, um espírito obsessor atuando como agente perturbador. É a alma do encarnado que, prisioneira de lembranças torturantes, vinculadas a atos cometidos em existências pretéritas, retira-as dos arquivos do seu inconsciente
e as projeta no consciente. Tal condição conduz a pessoa a um estado semelhante a um transe sonambúlico, falando e agindo como se estivesse sob o jugo de uma entidade obsessora. Então, essa circunstância ela é muito particular, é muito peculiar, pode acontecer dentro do curso de uma reunião mediúnica em que nós, médiuns, ou o médium que atua como psicofônico, apesar de não estar vinculado a uma comunicação mediúnica de um espírito desencarnado, ele entra num transe porque traz de existências pretéritas uma situação que não está resolvida dentro de si e que vem causando problemas psicológicos ou psíquicos. Então esse transe vai fazer com que o espírito, ele mesmo, traga dos arquivos do inconsciente, porque ele não tem acesso, está adormecido, é o esquecimento do passado, mas que tem grande influência sobre o nosso comportamento no dia a dia. São as fobias, são os pesadelos, são as situações diversas que atravessamos. E o médium precisa, então, ser atendido, como um outro espírito qualquer. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 72, Obsessão e Cura. Alguém certa feita indagou de grande filósofo como classificaria o sábio e o ignorante. E o filósofo respondeu afirmando que considerava um e outro como sendo o médico e o doente. No entanto, acrescentamos nós, entre o médico e o doente existe o remédio. Se o enfermo guarda a receita no bolso e foge à instrução indicada, não adianta o esforço do clínico ou do cirurgião, que despendem estudo e tempo para servi-lo. Que a obsessão é moléstia da alma, não há a negar. A criatura desvalida de conhecimento superior rende-se, inerme, à influência aviltante. Como a planta sem defesa se deixa invadir pela praga destruidora. E surgem os dolorosos enigmas orgânicos, que muitas vezes culminam com a morte. Dispomos, contudo, na doutrina espírita, à luz dos ensinamentos do Cristo, de verdadeira ciência curativa da alma, com recursos próprios à solução de cada processo morboso da mente, removendo o obsessor do obsidiado, como o agente químico ou a intervenção operatória suprime a enfermidade no enfermo, desde que os interessados se submetam aos impositivos do tratamento. Se conduzes o problema da obsessão com lucidez bastante para compreender as próprias necessidades, não desconheces que a renovação da companhia espiritual inferior a que te ajustas depende de tua própria renovação. Ouvirás preleções nobres, situando-te os rumos. Recolherás daqui e ali conselhos justos e precisos. Encontrarás, em suma, nos princípios espíritas, apontamento certo e exata orientação. Entretanto, como no caso da receita formulada por médico abnegado e culto em teu favor, a lição do Evangelho consola e esclarece, encoraja e honra aqueles que a recebem, mas se não for usada, não adianta. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, convidando-nos ao exercício do bem, da prática, da resolução determinada
a partir do momento em que buscamos o entendimento, o conhecimento, à luz da sabedoria espírita que nos proporciona ferramentas úteis para nos libertarmos de todo o mal que criamos para nós mesmos em nossas vidas, colocando Jesus como médico e o remédio, o Evangelho em nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.